Fala pessoal, aqui é o Juvenal. Se o preço do petróleo continuar subindo, o mercado ele pode virar aí risk-off muito mais rápido do que a maioria está preparada, porque se isso acontecer, muita gente vai ficar presa do lado errado. No fim de semana a gente teve aí a escalada séria do Oriente Médio, né? O cenário mais óbvio aí para segunda-feira seria um pânico generalizado, mas o que aconteceu? O mercado disparou. O Bitcoin subiu muito forte, os ativos de risco eles reagiram aí para cima. Isso torna o cenário ainda mais perigoso, porque quando o mercado ele ignora risco macro, muitas vezes o que a gente está vendo não é uma força real, é uma liquidez sendo caçada. Então hoje a gente vai entender aqui se é hora de vender, se é hora de comprar ou se é melhor simplesmente esperar. Principalmente aí, qual é o risco estrutural que quase ninguém está precificando direito agora. Se você quer análise aí baseada em liquidez e comportamento institucional, já se inscreve no canal, porque aqui a gente não reage à emoção, a gente reage a fluxo. O risco aqui não é a manchete, agora é energia. Logo depois aí dessa escalada aí no fim de semana, né, era esperado aí uma correção forte na segunda, mas o mercado ele subiu. Então, quando todo mundo espera uma queda, muita gente acaba entrando vendida no mercado e o mercado aí altamente alavancado como cripto pode fazer aí um movimento oposto primeiro, um short squeeze, né? Uma busca de liquidez que é capturada, reposicionando aí de uma forma agressiva. Então, na terça-feira, ontem a gente já viu aí um cenário mais coerente, com alta volatilidade, né? A gente viu aí uma devolução boa no intraday, acabou fechando aí com um pouco de alívio, mais longe aí de uma estabilidade ou uma continuação. Mas hoje o mercado ele continua aí mostrando aí um comportamento estranho, né? Mesmo com o petróleo subindo nesses últimos dias, com a tensão geopolítica alta, o Bitcoin ele voltou a subir forte hoje e os ativos de risco eles estão tentando reagir, né? Isso reforça aí um ponto importante. O mercado ele ainda não decidiu se ele está em modo risco ou se ele está agora em modo liquidez. E quando o mercado está indeciso assim, o que mais acontece é exatamente o que a gente está vendo agora, né? São movimentos rápidos, squeezes aí para busca de liquidez, né? Liquidez sendo varrida. E o mercado está estranho, né? Porque o mercado não é para estar num ambiente de euforia, é um ambiente agora de cautela. Agora vamos ao ponto importante, o que realmente importa, né? Porque o problema ele não é só geopolítico agora, o problema ele é energético, porque o Estreito de Hormuz é uma das rotas mais importantes aí do planeta para o transporte do petróleo, né? Então uma parte relevante aí do fluxo global ele passa por ali. Mesmo que não tenha aí um bloqueio formal ou militar do canal, né? Tem aí um fator que é bem mais delicado, que é a questão do seguro. Porque se as seguradoras elas começarem agora a retirar a cobertura de risco da região, né? A rota ela pode continuar aí tecnicamente aberta, mas economicamente totalmente inviável, porque sem seguro os navios não passam por ali. Ou se eles passam com um custo absurdamente maior. E aí isso aí já começa a impactar o frete, o preço do petróleo, né? E aqui entra aí um efeito dominó, porque o petróleo sobe, a energia sobe, aí sobe uma pressão sobre juros, os ativos de risco acabam sofrendo aí no curto prazo. Então, eventos desse tipo aí, eles costumam gerar aí um choque inicial, né? Uma volatilidade intensa no mercado, mas depois a gente vê aí uma tentativa de normalização que muitas vezes aí, inclusive acelera estímulo monetário, né? Principalmente no médio prazo, porque tem uma diferença importante aí. Se o choque no canal ele for prolongado e ele atingir a energia de forma estrutural,
aí de fato a inflação pode voltar ao centro de discussão aí, né? E o mercado ele odeia incerteza inflacionária. No curto prazo, isso tende a gerar aí um comportamento defensivo do mercado, e se o mercado estiver completamente errado na leitura desse risco. Nesse momento, tá? Parece que o mercado ele ainda está indeciso. Ele não está precificando aí um choque prolongado de energia, mas também ele não está confortável. Ele está oscilando aí entre vai resolver rápido e isso pode escalar. Então, essa indecisão que gera exatamente o que a gente está vendo aqui, né? Movimento rápido do mercado, liquidez sendo varrida, volatilidade alta. Vamos para o gráfico do Bitcoin para a gente ver como é que está essa movimentação, o que está acontecendo, ver se esse movimento que a gente viu desde segunda-feira está tendo continuidade ou não, ou se a gente pode ver uma devolução desse movimento todo, qual que é a situação que a gente está agora no mercado, né? Vindo aqui para o gráfico do Bitcoin no diário, né, a gente vê aí que a gente teve na segunda-feira um rompimento da média de 20 dias, que já vinha fazendo resistência há alguns dias. Ontem fez um reteste, hoje um reteste com uma alta. Então mostra aí uma força, uma pequena força do mercado, mas a gente tem que tomar cuidado, porque logo acima vem médias bem mais relevantes, como a média aí de 50 dias. Então a gente tem que ver se o mercado vai ter força para romper e continuar aí uma estrutura de alta, ou se o mercado vai de fato fazer uma resistência na média de 50 e perder força e iniciar uma correção mais profunda. Então agora no curto prazo, para que a gente fique mais otimista, entenda que esse movimento vai ter uma continuação com maior probabilidade, né? A gente tem que ver aí o rompimento da média de 50 com confirmação para a gente entender aí que o cenário está mais positivo, que o mercado está entendendo o Bitcoin aí como uma solução de risco nesse momento, que o mercado está vendo o Bitcoin aí de uma forma interessante nesse movimento. Então, por enquanto ainda é muito cedo, apesar de estar minimamente positivo, a gente tem que ver aí um movimento mais forte. Se a gente vai no gráfico semanal, a gente vê aí também que na semana fazendo aí resistência aí na média de 7 semanas perfeita, está fazendo uma resistência aqui, mas ainda na parte relevante, acima da média aí de 200 e abaixo da média de 100. Também depois de 6 semanas negativas, né, é normal aí a gente ver aí um respiro de preço. É até bem comum a gente ver um respiro de preço até essa região aqui mais relevante aí próximo da média de 100. Então vamos aguardar curto prazo para a gente ficar um pouco mais otimista. A gente teria que ver aí um rompimento da média de 50 dias aí com uma confirmação. Geralmente é uma média que funciona muito bem no Bitcoin. Então vamos aguardar e ver como isso vai continuar aí nos próximos dias, né? Porque esses choques geopolíticos que a gente vê, né, eles não criam aí um market estrutural sozinhos, né? Mas eles podem gerar aí um choque de energia suficiente aí para pressionar a inflação e colocar aí o mercado num modo defensivo no curto prazo. Então, o erro agora seria agir aí por emoção, 1, 2 dias subindo, entra all-in no mercado. Também nem ter uma... Agora a ideia não é nem ter uma euforia porque o mercado subiu na segunda, nem entrar em pânico aí porque o cenário geopolítico ele é tenso. É momento agora de observar, ver a energia, o setor de energia como é que está, observar o petróleo, observar aí a estrutura técnica do mercado e reagir aí ao que o mercado faz, não ao que as notícias estão sugerindo agora. Então, se esse tipo de análise faz sentido para você, deixa o like, porque ajuda aí o canal a crescer e me ajuda a continuar trazendo esse conteúdo para vocês, sem narrativa superficial, sem emoção. Aqui a gente segue o fluxo. Eu te espero no próximo vídeo.